amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou dar uma pequena explicação sobre o tema escolhido para o dia de hoje, o tema do dia. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder a perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. E o terceiro bloco é o mais importante, é o X da questão. Nele, nós vamos resolver juntos perguntas de exame de OAB passados a respeito daquele tema. Aí, você vai ter oportunidade de testar o que você aprendeu e ver se deu certo, ver se aquilo dá para responder uma pergunta de verdade na hora da prova. Hoje, o nosso tema é um crime muito interessante, até porque, olha só, qualquer um de nós está sujeito a cometê-lo e com a melhor das intenções. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Você já ouviu essa frase? É comum em qualquer filme americano de tribunal. É a frase que inicia o nosso tema do dia. Aquilo que nós chamamos coloquialmente de perjúrio, mas que no Brasil tem o nome de falso testemunho. O mais interessante a respeito desse crime é que muitas pessoas acabam cometendo um pouco desavisadamente, sem saber exatamente o grande dano que estão causando e a gravidade do crime que estão cometendo. O falso testemunho é um crime contra a administração da justiça. Muitas vezes, a pedido de um amigo, de um advogado, a testemunha se sente tentada a falsear a verdade. Mas quando ela faz isso, ela, apesar de achar que está ajudando ali o amigo, colaborando com o parente, está na verdade causando um dano grande à administração da justiça. A administração da justiça que precisa ser correta, imparcial, para que todos nós, para que toda a sociedade possa ter confiança e usufruir de uma justiça correta, ilibada. Ela é que é prejudicada quando alguém mente em juízo. É por isso que, sobretudo os advogados, aqueles que trabalham diretamente na seara jurídica, precisam cuidar muito do aspecto ético. Já houve um intenso debate sobre a possibilidade do advogado responder sobre falso testemunho, pelo crime de falso testemunho, quando ele, na gíria forense, instrui a testemunha a mentir. Ele responde ou não responde? Pois é. Você quer saber isso e muito mais sobre esse crime? Então não sai daí, fica comigo, porque o tema do dia hoje é falso testemunho. Até daqui a pouquinho. Muito bom, então estamos de volta, esse é o programa Prova Final. A aula hoje é de penal, eu sou Maria Patrícia Vanzolini e o nosso tema do dia é falso testemunho. Nós vamos falar hoje sobre esse crime, que, como eu já disse, é um crime que muitas vezes se comete por boa vontade, amizade, camaradagem, mas cuidado, ele é um crime grave, ele é um crime que tem uma pena relativamente alta e, sobretudo, ele é um crime que traz muito prejuízo a um bem muito precioso, que é a administração da justiça. Pois bem, o crime de falso testemunho, então, está incluído neste capítulo dos crimes contra a administração da justiça. Nesse capítulo, há outros crimes interessantes, a denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime, a autoacusação falsa e logo a seguir vem o falso testemunho. Vamos então analisar
como a gente tem feito desde o começo, analisar coisa por coisa, destrinchar. Você já entendeu que esse é o truque, essa é a dinâmica da análise, sobretudo da parte especial. É olhar o crime com cuidado. Nós, habitualmente, né, na nossa vida cotidiana, na nossa linguagem coloquial, estamos habituados a ser imprecisos, a trocar uma palavra pela outra, a falar as coisas e captar o sentido. Na análise da parte especial, nós temos que ser muito científicos, muito precisos. Nós temos que analisar ponto por ponto os elementos do tipo. Então, vamos a eles. Eu já respondi muitas vezes a seguinte pergunta: mas e na delegacia? Eu presto falso testemunho? Patrícia, um colega meu me pediu para prestar declarações falsas, ele está com problema e ele me pediu uma força. O camarada é meu irmão, eu fui lá na delegacia, prestei. Mas agora em juízo eu não quero mais, agora o processo começou, eu estou com medo, agora eu não quero mais. O que eu fiz lá na delegacia é crime. Como eu fui ouvido ali na delegacia, menti, é crime. Esse é o primeiro ponto. Onde é que o falso testemunho acontece? Então, a gente está falando de um crime, a gente tem que saber quem, quando, onde, por que ele é cometido. Ele é cometido em processo judicial. Então, em qualquer processo judicial, não apenas no processo crime, mas em qualquer processo judicial, é possível a ocorrência do falso testemunho. Então, pensa aqui num processo de família, em que a testemunha vai lá e diz que aquele casal já estava separado há tanto tempo e não estava. Ou diz que havia brigas e não havia. Ou diz que determinada pessoa usava drogas, enfim, e não usava. Então pensemos aqui num processo de família, num processo trabalhista. Processo trabalhista, um processo no qual muito da prova é oral, né? Muito da prova é feita sem documentação. É possível prestar falso testemunho? Ah, ele trabalhava horas extras. Não trabalhava. Ou sim, trabalhava. Então, num processo civil, num processo trabalhista, evidentemente, também num processo criminal. E aí a coisa fica até mais grave. Não, Patrícia, eu não entendi. Mais grave como? É sim, nós vamos ver que a pena é aumentada se o falso testemunho visa a produzir prova num processo criminal. Entende? Então quer dizer que é mais grave prestar um falso testemunho num processo crime do que prestar um falso testemunho num processo civil ou num processo trabalhista. No processo crime é mais grave. Então, processo judicial. Segunda situação, processo administrativo. No processo administrativo, os procedimentos administrativos, também há a ocorrência de falso testemunho. Portanto, muito cuidado, não é só no processo judicial, mas também no processo administrativo. Por exemplo, no processo demissional de um servidor. Um servidor vai ser demitido, ele precisa ser demitido por um processo administrativo. Prestar falso testemunho neste processo é crime de falso testemunho. Terceira situação, inquérito policial. Portanto, meu amigo, minha amiga, prestar falso testemunho em inquérito policial é sim crime. Tudo bem? Então não é só no processo, seja judicial, seja administrativo, mas também no inquérito policial. E por fim, a quarta situação, em juízo arbitral. Então o falso testemunho prestado num procedimento de arbitragem também configura o crime de falso testemunho. Portanto, o falso testemunho é cometido, pode acontecer em processo judicial, qualquer que seja, em processo administrativo, em inquérito policial ou em juízo arbitral. Então a pergunta, onde está respondida? É nesses 3 lugares, nesses 4 lugares. Quem é que pode prestar falso testemunho? Bem, o crime eu estou chamando de falso testemunho desde o começo, mas ele não é apenas falso testemunho. O nome inteiro, o nome em iuris desse crime é falso testemunho ou falsa perícia. Então quem é que pode ser sujeito ativo? Você já sabe o que é sujeito ativo de um crime, não sabe? Quem é que pode ser sujeito ativo do crime? A testemunha, o
perito, o contador, que é um tipo de perito, o tradutor e o intérprete. Então, olha só, são 5 pessoas que podem ser sujeito ativo do crime: a testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o intérprete judicial. Ok? Muito bem. Mas é claro que o que mais nos preocupa, o que mais acontece é o falso testemunho. É o depoimento falso da testemunha. Agora veja, se houver uma suspeita de que o perito fez uma perícia falsa, de que o tradutor ou o intérprete ou o contador falsearam a verdade, eles também podem ser sujeito ativo do crime. Agora, quanto ao sujeito ativo, meu caro, existe um detalhe que cai demais em prova de concurso a respeito desse crime, e além de cair demais em prova de concurso, tem uma importância prática tremenda. Porque a testemunha, muitas vezes, quando mente, mente a pedido de alguém. E muitas vezes mente instruída por alguém. Esse alguém, geralmente, é o advogado. Por favor, eu sou membro com muito orgulho dessa categoria. Sou advogada criminalista no estado de São Paulo. Tenho um orgulho tremendo da advocacia. Nunca tive vontade de fazer outra coisa, nunca tive vontade de fazer concurso público. A minha paixão é advogar, sempre foi, tanto quanto ser professor. Então, longe de mim estar lançando sombras ou suspeitas acerca dessa categoria dos advogados. Mas, verdade seja dita, muitas vezes a testemunha mente, porque o advogado disse: olha, você tem que prestar o seu depoimento assim, assim, assado. Então, muitas vezes a testemunha é instruída a mentir. A pergunta que eu te faço, a pergunta interessante aqui que eu te faço é a seguinte: ok, o sujeito ativo é a testemunha, mas alguém mais testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, mas vamos focar aqui na testemunha. Mas aqueles que ajudam ou que induzem a testemunha a mentir, também podem responder junto com ela pelo crime de falso testemunho? O que você acha? O que você acha? Você pediu para a testemunha mentir, o advogado instruiu ela a mentir? Responde com ela por falso testemunho? Pois é, isso tem a ver com o aspecto desse crime que é muito pedido em concurso público. O crime de falso testemunho é, como você já deve ter percebido, um crime próprio. Você lembra o que é crime próprio? Deixa eu te refrescar a memória. O crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Lembra? Aquele que não pode ser cometido por qualquer pessoa, só pode ser cometido por uma determinada categoria de pessoas que tem uma qualidade especial. Pois é, então nós já vimos o infanticídio, por exemplo, nós já vimos o peculato, por exemplo. São crimes próprios que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. Lembrou? Pois bem. Pois bem, então o falso testemunho é um crime próprio. Mas ele é mais do que um crime próprio. Ele tem uma característica adicional. Ele é mais do que um crime meramente próprio, um crime de mão própria. Um crime de mão própria. Lembra disso? Mão própria. E o que é um crime de mão própria? É um crime no qual o verbo só pode ser realizado diretamente pelo sujeito ativo previsto na lei. O verbo desse tipo só pode ser realizado diretamente, mão na massa. Lembra disso, é mão na massa. Só pode ser realizado diretamente pelo sujeito ativo previsto na lei. Um crime próprio, um crime simplesmente próprio, mas não de mão própria. Um crime próprio exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Mas desde que esteja presente aquele sujeito ativo, portador daquela qualidade, ele pode dividir o trabalho com terceiros. Divisão do trabalho. Então, num crime meramente próprio,
desde que esteja presente o sujeito ativo portador daquela qualidade, o verbo pode ser dividido entre o sujeito ativo e terceiro. Lembra do infanticídio? Matar a mãe, matar o próprio filho. Isso nós já tivemos programa a respeito disso. Se você é fã do Prova Final, se você acompanha o nosso programa, você lembra do nosso programa de infanticídio. Nós já tivemos o crime de infanticídio. O sujeito ativo é a mãe. Mas se uma terceira pessoa mata junto com a mãe, se associa à mãe para matar, ambos, mãe e terceiro, respondem por infanticídio. Quer dizer, o infanticídio é um crime próprio. Ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ser mãe e estar em estado puerperal. Mas uma vez que eu tenho a presença de uma mãe em estado puerperal, o verbo matar pode ser compartilhado. A mãe pode matar junto com o terceiro. Cada um, né, mata um pouquinho. É possível. Mas o falso testemunho não. Porque o falso testemunho não é apenas um crime próprio. Ele é um crime de mão própria. E o que é um crime de mão própria? É um crime em que o verbo não pode ser compartilhado, não pode ser dividido. Isso quer dizer, meus amigos, que eu posso induzir a testemunha a mentir. Eu posso instigá-la a mentir. Eu posso até auxiliá-la a mentir. Olha, na hora de mentir, não olha muito para o lado superior esquerdo, porque significa mentira. Olha nos olhos. Eu posso auxiliá-la a mentir. Mas eu não posso mentir com ela. Na hora ela vai estar sozinha. Eu não posso mentir junto com ela. Eu posso induzi-la, instigá-la, auxiliá-la. Mas eu não posso mentir com ela. Diferente do infanticídio. No infanticídio, eu posso induzi-la, instigá-la, auxiliá-la a matar, mas eu também posso matar com ela, matar com a mãe. Falso testemunho não. Eu posso induzir, instigar ou auxiliar, mas eu não posso mentir com a testemunha. Aliás, eu sempre digo para os meus jovens alunos que se preparam para o exercício da advocacia e tento transmitir uma mensagem de ética e de seriedade para eles. E uma das primeiras advertências que eu faço é: não instrua jamais testemunha a mentir. Jamais instrua a testemunha a mentir. Porque além de ser crime, claro, como na hora H a testemunha vai estar sozinha, é muito difícil sustentar a mentira. O sujeito que está interrogando a testemunha, o sujeito que está ouvindo a testemunha, seja o delegado, seja o juiz, é uma pessoa extremamente capacitada, extremamente treinada. É muito difícil. Eu digo que mentir não é para amadores. É difícil você mentir, sustentar uma mentira coerente, sem ser pego em contradição. Então, o advogado que instrui a testemunha a mentir comete uma dupla besteira, porque na hora H, a possibilidade da testemunha se embananar porque ela está sozinha. Ele não pode mentir com ela, não pode fazer jogral. Ela mente sozinha. Então, o que eu quero te dizer, e o jeito que isso cai em concurso público, é que o falso testemunho é um crime de mão própria. Só pode ser praticado diretamente pelo sujeito ativo previsto na lei. E tal como um crime de mão própria, que é, ele não admite coautoria. Ele só admite participação. Entende a lógica? Ele não admite coautoria porque o verbo não pode ser compartilhado. Mas ele admite participação. Lembra o que é participação? Induzimento, instigação e auxílio. Então os crimes de mão própria... E doutor, cite exemplo de crime de mão própria. Sim, falso testemunho. Os crimes de mão própria não admitem coautoria, mas apenas participação. Ok? Então, quem testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete é um crime de mão própria. Ele admite participação, mas não admite coautoria.
Ok? Muito bem. Então nós já vimos onde, nós já vimos quem. Agora nós vamos ver o que. O que é o falso testemunho? O falso testemunho pode se apresentar em 3 modalidades. Quando a gente fala em falso, a gente sempre pensa em mentir. Mas não é só mentir. É fazer afirmação falsa, que é propriamente mentir, negar ou calar a verdade. Então veja, fazer afirmação falsa, negar a verdade, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ou calar a verdade. Olha, você sabe alguma coisa sobre isso? Não, não sei. Então cuidado, porque o falso testemunho não é só diretamente mentir. Muitas vezes quando a gente quer dar uma falseada na verdade, a gente usa esse argumento de defesa, né? Diz, olha, eu não menti, eu só omiti. Pois é, mas em juízo, omitir a verdade vale a mesma coisa que falsear a verdade. Se eu estou lá, supostamente eu tenho que dizer tudo o que eu sei. Então, omitir a verdade é a mesma coisa que falsear a verdade, é a mesma coisa que mentir. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. É isso que é o falso testemunho. Muito bem, os lineamentos básicos desse crime já estão estabelecidos. Eu queria terminar aqui essa nossa conversa com algumas polêmicas que já cercaram o falso testemunho. E a principal polêmica é sobre a qualidade de testemunha. Quem é que pode ser considerado testemunha a ponto de ser considerado autor de falso testemunho? Nós já vimos uma primeira etapa, é um crime de mão própria, exige a presença de uma testemunha diretamente. Mas quem é testemunha? Para isso, a gente precisa pensar um pouquinho em processo penal. Você com certeza já tem visto a prova final com o professor Guilherme Madeira, nosso querido professor aqui da casa, e não sei se ele já conversou com você a respeito da prova testemunhal. Mas, de qualquer forma, eu aqui peço a devida vênia ao doutor Madeira para falar um pouquinho desse aspecto processual que é tão importante para o crime. Bem, certamente 2 pessoas estão excluídas deste rol de testemunhas. E, portanto, essas pessoas, se mentirem, não cometem o crime de falso testemunho. A primeira é o próprio réu ou investigado. O réu ou investigado não é testemunha e, portanto, ele pode mentir, aliás, pode mentir até por um princípio de ampla defesa, por um princípio do nemo tenetur sed tegere, nemo tenetur sed tegere. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, então ele pode mentir? É claro que pode. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Você tem acompanhado aí as CPIs que estão rolando no Congresso? A todo momento tem CPI, né? CPI é o que não falta. E você tem visto que algumas pessoas que vão depor na CPI entram pedindo habeas corpus, entram no Supremo Tribunal Federal, geralmente são pessoas que têm foro por prerrogativa de função, e essas pessoas entram no Supremo Tribunal Federal pedindo habeas corpus? Lembra? Você está lembrado disso? Para que essa pessoa pede habeas corpus? Qual que é a finalidade desse habeas corpus preventivo que o camarada que vai depor na CPI pede? Sabe para quê? Olha que estranho. Ele pede um habeas corpus que lhe conceda o direito de ser ouvido como suspeito e não como testemunha. Nossa, que esquisito. Quer dizer que eu não quero ser testemunha, eu quero ser suspeito, Patrícia. Mas isso não é pior para mim? Que absurdo! É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, porque quando eu, por meio de um habeas corpus, consigo que o Supremo Tribunal Federal reconheça que eu estou sendo ouvida, Patrícia, na qualidade de suspeita e de investigada, e não de mera testemunha, eu ganho um direito. O direito de mentir. O direito de não responder perguntas. É um direito que eu não tenho se eu for ouvida na qualidade de testemunha. Mas que quando eu sou ouvida na qualidade de suspeita ou de investigada,
Eu tenho. Então é para isso que o pessoal entra com habeas corpus lá no Supremo Tribunal Federal, antes de prestar declarações em CPI, para que seja reconhecido o direito de ser ouvido na qualidade de suspeito ou investigado e não de mera testemunha. E com isso, eu posso dizer, não respondo. Porque se eu como testemunha disser não respondo, eu vou presa, em flagrante, por falso testemunho. Eu estou calando a verdade. Então eu não posso dizer, não respondo. Eu posso até dizer, eu não sei mentir. Mas dizer não respondo, eu não posso falar. Só que se eu tiver um habeas corpus dizendo que eu sou suspeita, que eu não sou mera testemunha, aí eu posso. Então, suspeito não pode ser sujeito ativo de falso testemunho. A vítima também não. A vítima do crime é ouvida em declarações, ela não presta testemunho propriamente, então ela não comete falso testemunho. É claro que se eu minto que eu sou vítima de um crime, olha, aquele cidadão, por exemplo, me estuprou, aquele cidadão me caluniou, aquele camarada me bateu, isso é mentira? Eu, vítima, cometo um outro crime, não é falso testemunho, é um crime também contra a administração da justiça, que se chama denunciação caluniosa. Então a vítima, quando mente em juízo, ou uma falsa vítima, né, isso acontece demais. Isso acontece demais. Eu estou, olha, cheia de casos como esse na minha vida profissional, de pessoas que usam a justiça como forma de vingança ou de coação dos outros. Então vão lá e mentem, prestam falso depoimento, mas veja, isso não é falso testemunho, isso é denunciação caluniosa. Então quem pode ser sujeito ativo é de fato a testemunha. Acontece que existem dois tipos de testemunha. A testemunha que presta compromisso, a chamada testemunha compromissada. Essa testemunha é a testemunha em sentido estrito. É a testemunha que entra ali no número legal para o rol de testemunhas. Mas existem aquelas pessoas que, apesar de prestarem testemunho, não prestam compromisso de dizer a verdade. Elas são chamadas de informantes. São meros informantes, não são propriamente testemunhas. Elas prestam testemunho, mas elas não prestam compromisso de dizer a verdade. Então a pergunta que não quer calar é: para ser punido por falso testemunho, é preciso ser uma testemunha compromissada? Ou um mero informante também pratica o crime, responde pelo crime? Duas posições. Existe uma posição que diz o seguinte: olha, se prestar compromisso não fosse importante, então para que prestar? Se não fizesse diferença, tanto compromissado quanto sem compromisso respondessem pelo falso testemunho, para que prestar? O compromisso é uma mera formalidade, é uma bobagem, é só para ocupar tempo? Se o compromisso existe, ele tem que ter algum valor jurídico. A segunda posição é de que prestar compromisso não é elemento do tipo. Quando o código fala fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, ele não diz como testemunha compromissada, como testemunha que tenha prestado compromisso, não é elemento do tipo. E essa é a posição hoje majoritária. Cuidado, se isso cair numa prova dissertativa, coloque as duas posições, não deixe de colocar não. Mas se cair numa prova de múltipla escolha, o mais provável é que seja gabaritada a segunda posição, que hoje é a majoritária. Não concordo com ela, discordo, mas essa é a majoritária. Ok? Muito bom, meus amigos, a gente encerra assim mais um tema do dia. O tema do dia hoje foi falso testemunho. A gente aprendeu pormenorizadamente aqui os aspectos do falso testemunho, mas eu te sugiro que continue acompanhando o nosso programa. Sabe por quê? Porque o nosso próximo bloco chama Pergunte ao Professor. E o que acontece é que eu sempre disse isso como professora. A dúvida de um, certamente é a dúvida de muitos. A dúvida enriquece a aula. Ela faz com que eu complemente, com que eu fale coisas que eu não havia dito. E muito provavelmente a dúvida dos colegas pode ser também
a tua dúvida. Então fica aí para a gente poder fazer uma aula bonitinho, 100% de falso testemunho, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tudo bom? Estamos de volta. Esse é o programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini. A aula de hoje é de penal. E o tema do dia é falso testemunho. Nós já estamos aqui no nosso segundo bloco, que se chama Pergunte ao Professor. Então, tudo aquilo que ficou de dúvida, de pergunta, de curiosidade a respeito do falso testemunho, eu vou responder agora. Mas você já sabe que a sua dúvida vai para o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. É para escrever, não é brincadeira, não é só pro forma. É de verdade, a gente gosta, a gente espera, a gente fica feliz quando recebe um e-mail teu, porque essa aula é interativa. Não tem sentido nenhum se você não participar. Isso vai deixar a gente muito carente aqui, só de uma mão, só falando, só aula expositiva. A aula é de duas vias. Então, tudo que você quiser saber, manda um e-mail, tua pergunta, tua crítica sobre o programa, tua sugestão, como é que poderia ficar mais legal, o que te faria mais feliz, porque é assim que a gente constrói esse grande sucesso da TV Justiça. Tá legal? Então a gente espera a tua participação, ela é muito importante pra gente mesmo. Enquanto ela não vem, vamos ficar com Pergunte ao Professor. Vamos ver. Professora, se no meio do meu depoimento, que eu comecei mentindo, eu mudar de ideia e falar a verdade, eu cometi o crime? Ai, que pergunta bacana. Bom, quando o depoimento se inicia o processo de execução do falso testemunho. Mas a pergunta aqui, eu vou colocar a pergunta do candidato em termos técnicos. Em termos técnicos é o seguinte: quando se consuma o falso testemunho? Quando é que está consumado o crime? O crime está consumado no momento em que o depoimento é encerrado e é assinado. Você sabe que depois de depor, você olha ali o depoimento e assina o depoimento dizendo realmente foi tudo isso o que eu falei. Quando o depoimento é encerrado com a assinatura da testemunha do depoente, é que está consumado o crime de falso testemunho. Portanto, se você, no meio do depoimento, começa mentindo, olha, ele estava comigo nesse dia, você é um depoimento álibi, ele estava comigo naquele dia, e depois o juiz aperta, o promotor aperta, você se complica e fala, olha, quer saber, desculpa, eu menti, ele não estava comigo coisa nenhuma. Nesse caso, meu amigo, o crime sequer aconteceu. Não houve a consumação do crime, eu posso chamar isso de uma desistência voluntária. Você começou a execução, mas parou antes de atingir a consumação. Lembra o que é a desistência voluntária? Você inicia a execução e você mesmo interrompe a execução antes de atingir a consumação. E, portanto, nesse caso, o que houve é que não há possibilidade de fato típico. O fato é atípico, não há possibilidade de punição. Mas cuidado, muita calma nessa hora, porque existe uma outra coisa que é a retratação. Então, veja. A pergunta do candidato é, se eu acabei de dizer, mas no meio eu mudo a minha versão, falo outra coisa, desdigo o que havia dito, né? Dependendo do caso pode configurar desistência voluntária, dependendo do caso pode configurar inclusive arrependimento eficaz, dependendo do momento, se eu já tinha dito a mentira ou se eu não tinha dito, mas de qualquer forma eu evitei a consumação. Foi antes da consumação, percebe? Antes da consumação eu revi a minha história e acabei dizendo a verdade. Isso quer dizer que o depoimento que vai para os autos do processo é verdadeiro, é verdade. Outra coisa é, depois de ter mentido, depois de ter assinado, me retratar. Ir de novo e dizer, olha, eu menti, não era isso que eu queria dizer. É me retratar. Eu disse que eu já recebi perguntas desse tipo, olha, lá na delegacia eu menti, mas e agora em juízo? Se você mentiu na delegacia
e em juízo você se retrata, você fala, olha, na delegacia eu falei, é verdade, mas eu estava coagido, eu estava confuso, eu não queria dizer aquilo. Se você se retrata em juízo, essa retratação terá uma consequência benéfica para você ou não? Pelo contrário, vai botar a corda no seu pescoço. Como é que fica? Tem sim. Tem uma consequência excelente. Porque a retratação extingue a punibilidade. Então, olha que interessante. Se eu inverter o meu depoimento ainda durante o depoimento, o fato é atípico. Mas se eu prestar o depoimento falso e depois me retratar, isso extingue a punibilidade. Então não fique com medo. Você, quem quer que seja, não tem que ficar com medo. Se prestou o depoimento falso, ainda há tempo. Você pode ir em juízo e retratar-se. E com a retratação, você não vai ser punido por absolutamente nada, porque está extinta a punibilidade. Tá ok? Então você tem que se retratar. E está extinta a punibilidade. Agora, cuidado com a questão do tempo, do prazo. Você não tem o resto da vida para se retratar, não. Tem que ficar ligado. Até que momento você pode se retratar? Você pode se retratar até a sentença no processo em que o depoimento foi prestado. Não entendeu? Deixa eu repetir. Você pode se retratar, a retratação é válida até o término do depoimento, até o término do processo, até a sentença, no processo em que o depoimento falso foi prestado. E, olha só, cuidado, porque até a sentença de primeiro grau, viu? Não é até a sentença transitada e julgado, não. Então, se você prestou testemunho num processo trabalhista, você pode se retratar até a sentença no processo trabalhista. Não até a sentença no processo crime contra você. No processo de crime por falso testemunho, não. É no processo de justiça do trabalho no qual você prestou o falso testemunho. Percebe? Então, é possível a retratação, sim. Mas é possível a retratação até a sentença no processo em que o crime foi prestado. No processo em que o crime foi prestado. Depois disso, não adianta se retratar, que não extingue mais a punibilidade. Pode até ser uma questão de redução de pena, pode ter algum impacto sobre a redução de pena, mas não tem mais impacto sobre a extinção da punibilidade. Ok? Então, próxima pergunta. Professora, mentir perante a CPI dá crime de falso testemunho? Eu sabia que alguém ia ficar com a pulga atrás da orelha por causa disso, né? Porque quando eu falei de onde o falso testemunho pode ser preso, olha só, olha a inteligência do candidato, a perspicácia. Quando eu falei onde o falso testemunho pode ser prestado, eu falei processo judicial, perante o juiz. Eu falei processo administrativo, perante a administração. Eu falei inquérito policial. E eu falei juízo arbitral. Eu não falei CPI. Mas depois, eu falei que quem vai depor na CPI pede habeas corpus, para não cometer falso testemunho. Então, será que eu me contradisse? Será que eu me equivoquei? Pode ter falso testemunho em CPI? Pode, mas por causa da lei específica que regulamenta as CPIs, uma lei de 52, então a CPI não é regida pelo Código de Processo Penal, ela é regida por uma lei de 52 e o artigo 4º da lei das CPIs prevê o crime de falso testemunho. Então existe sim o crime de falso testemunho, mas ele não é previsto no artigo 342 do Código de Processo Penal e sim no artigo 4º da lei das CPIs. Por isso é que tem sentido essa coisa de pedir o habeas corpus para ser ouvido na qualidade de suspeito ou de investigado e não de testemunha. Aliás, é uma coisa que também alguns alunos já me perguntaram, mas professora, a CPI não pode prender, porque prender é um ato privativo de juiz, reserva de jurisdição. É verdade, a CPI não pode decretar uma prisão preventiva, por exemplo, não pode decretar uma prisão temporária, mas a CPI pode prender em flagrante. Porque o flagrante, como você já viu em processo, qualquer do povo pode prender em flagrante.
Então, ali numa CPI, o sujeito que mentisse ou que calasse a verdade como testemunha poderia ser preso em flagrante. É isso que ele quer evitar com o habeas corpus dele. Tudo bem? Próxima pergunta. Professora, se eu não mentir, mas me recusar a falar qualquer coisa, que crime é? É uma pergunta interessante, até porque me permite fazer uma comparação que eu acho que nós não fizemos aqui ainda. Bom, se eu minto, se eu afirmo falsamente alguma coisa, ou se eu me nego a falar a verdade, são condutas equiparadas. Aliás, esse é um típico tipo misto alternativo. Tá lembrado o que é? Tipo misto alternativo? O tipo que tem mais de um verbo e que qualquer um deles já configura o crime? Pois é, o falso testemunho está enquadrado nessa categoria, um tipo misto alternativo. Mas a questão aqui interessante é a seguinte: se eu estiver lá, comparecer, mas me negar a falar, configura-se o crime de falso testemunho. Mas se eu me recusar a comparecer, lembra disso? Se a testemunha devidamente intimada para depor se nega a comparecer, ela não vai, ela falta, ela comete que crime? Você já leu naquelas letrinhas pequenininhas ali de um mandado de intimação? Está ali escrito que ela está intimada a depor sob pena de desobediência. Então veja, negar-se a comparecer ao depoimento configura desobediência. Mas comparecer ao depoimento e negar-se a depor configura falso testemunho. Curioso, né? São dois crimes diversos. Isso é uma pegadinha também razoavelmente comum em prova de concurso e alguma coisa que intriga as pessoas que trabalham no judiciário, enfim, os advogados, muitas vezes a própria testemunha, né? Por que numa situação ela comete o crime de desobediência e na outra ela comete o crime de falso testemunho, mas é assim que é. Tá ok? Então quer dizer que a testemunha que cala a verdade, que nega a verdade, se recusa a dizer a verdade, comete crime de falso testemunho. Ok? Próxima pergunta. Professora, testemunha que não presta compromisso, se mentir é crime? Nós acabamos respondendo essa pergunta de uma ou de outra forma, mas é sempre bom ressaltar que essa talvez seja a grande polêmica dessa matéria. Se a testemunha que não presta compromisso responde ou não pelo falso testemunho. O que eu realmente faço questão que todos se lembrem é que aqueles que não são testemunha, por exemplo, a vítima e, por exemplo, o próprio investigado, esses não respondem por falso testemunho nunca. O depoente pode mentir, o investigado pode mentir o quanto quiser, ele está amparado pela impossibilidade de ser obrigado a fazer prova contra si mesmo, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, e a vítima pode até cometer o crime de denunciação caluniosa, mas falso testemunho não. Agora, das pessoas que são ouvidas na qualidade de observadores imparciais, nós temos então essas duas pessoas, essas duas figuras. A testemunha em sentido estrito, que presta compromisso de dizer a verdade. Lembra que todo mundo tem obrigação de ser testemunha. Nós temos duas categorias de pessoas que fogem a essa regra, que são exceções a essa regra. Todos têm obrigação de serem testemunhas se tiverem presenciado um crime. Eles não podem, você não pode dizer, eu não quero, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Não, a obrigação de ser testemunha vale para todos, salvo para algumas pessoas. Primeiro, para as pessoas que são impedidas de depor. Existem determinadas pessoas que são impedidas de depor. Por exemplo, o advogado, sobre aquilo que tiver atingido, né, tido conhecimento em razão do ofício, o médico, o pastor, o ministro de confissão religiosa, são pessoas que são impedidas de depor, não podem depor, salvo se desobrigadas pelo constituinte ou pela parte. Se elas forem desobrigadas do dever de segredo pela parte, em tese, elas podem depor. Em determinados casos, nem desobrigadas elas podem. Mas a regra é que essas pessoas, quando desobrigadas pela parte, podem depor. Então, são pessoas que são impedidas
de depor. Tem uma segunda categoria de pessoas que podem se recusar a depor. Então, podem se recusar a depor, por exemplo, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do criminoso. Essas pessoas podem se recusar, elas podem depor, mas podem se recusar a depor. Ok, as pessoas que são impedidas de depor, aquelas que são impedidas não podem depor de jeito nenhum, salvo quando desobrigadas pela parte, se depuserem, se puderem depor, prestarão compromisso de dizer a verdade. Então, se mentirem, responderão certamente pelo falso testemunho. Aquelas pessoas que podem se recusar a depor, aquelas pessoas que têm o direito de se recusar a depor, se depuserem, se resolverem depor, a mãe do criminoso, a esposa do criminoso, não prestam compromisso. Então, aquelas pessoas que podem se recusar a depor, se depuserem, não prestam compromisso. Qual é a pergunta? Qual é o valor desse testemunho de alguém que é parente do criminoso e não presta compromisso? Essa pessoa pode querer depor justamente só para mentir. E aí? Se ela mentir, ela responde pelo crime ou não responde? Prevalece que responde. Prevalece que sim, porque hoje prevalece que o dever, que o compromisso oficial de dizer a verdade não é parte integrante do tipo, não faz parte do tipo. Portanto, a resposta aqui para o nobre candidato que fez a pergunta é de que, na verdade, na maioria dos casos, ou pelo menos segundo a maioria da doutrina, o testemunho vale, ou o falso testemunho vale, mesmo que não haja compromisso. Mesmo que não haja compromisso, pode-se ser punido por falso testemunho. Tudo bem? Próxima pergunta. Professora, se alguém paga para uma testemunha mentir, que crime essa pessoa comete? Que bom que veio essa pergunta logo no finalzinho, mas que bom que veio essa pergunta, porque isso é muito interessante. Eu disse que se você induzir, instigar ou auxiliar uma testemunha a mentir, você é partícipe do falso testemunho desta pessoa. Se você induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa a mentir, você é partícipe do falso testemunho dessa pessoa. Mas e se você pagar? Se você pagar para a testemunha mentir? Pela teoria monista, a teoria segundo a qual, quando duas pessoas se juntam, elas respondem por o mesmo crime. Pela teoria monista, se você pagar para a testemunha mentir, você também deveria responder pelo mesmo crime, como partícipe de falso testemunho. É isso? Não. Não, porque aqui existe uma conhecida exceção à teoria monista. A testemunha que recebeu para mentir responde pelo crime de falso testemunho. Você que pagou para que a testemunha mentisse responde por corrupção ativa de testemunha. Suborno de testemunha. É outro artigo. É o artigo 343. A testemunha responde pelo 342. E você responde pelo 343. Percebe? Então, o natural é que você que paga e a testemunha que recebe para mentir, ambos respondam pelo mesmo crime. Mas, nesse caso, existe uma exceção à teoria monista. E uma exceção prevista na lei. A testemunha que recebe para mentir responde pelo crime de falso testemunho, com uma pena, inclusive, aumentada pelo suborno. Mas você que pagou para que ela mentisse, responde por outro crime, que é corrupção ativa de testemunha, do artigo 343. Ok? Bom, terminamos mais um bloco, o nosso bloco Pergunte ao Professor, mas nada disso adianta se na hora H a gente não souber responder a pergunta, a gente não souber responder o X da questão. Então, fica comigo para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula de falso testemunho, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tudo
Tudo bom, gente? Estamos de volta. O nosso programa é o Prova Final, você já sabe disso. E o tema do dia de hoje foi falso testemunho. Se você viu a aula toda, vai responder com o pé nas costas. Se você está chegando agora, vai ter oportunidade de aprender um pouquinho, sempre um pouquinho mais. Então, vamos para o nosso X da questão? Vamos lá. Célio, arrolado como testemunha em processo criminal em que se imputava ao réu crime de homicídio culposo, é instigado pelo advogado de defesa a fazer afirmações falsas acerca dos fatos, a fim de inocentar o réu, o que vem efetivamente a fazer. Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, deixa eu só fazer um pequeno comentário antes de ler as alternativas. Vocês viram que o Célio prestou falso testemunho? Eu digo isso porque muita gente pensa nessa linha de defesa. E aí eu já queria dizer que não rola. O Célio, ele prestou falso testemunho com a intenção de inocentar o seu amigo. Ninguém sabe se o amigo foi inocentado mesmo ou não. Ainda que o testemunho não tenha adiantado para nada, quer dizer, não tenha sido eficaz para inocentar a pessoa ali que pretendia ser inocentada, ainda assim haverá o crime de falso testemunho. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos ver as alternativas. É para assinalar a incorreta, hein? Lembra disso, pelo amor de Deus. Célio praticou o crime de falso testemunho qualificado, pois foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. É verdade, né? O termo não é qualificado, o termo seria majorado, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Mas os concursos vivem confundindo qualificadora com majorante. Então, a menos que isso seja o cerne do problema, não ligue muito para essa confusão. É uma confusão involuntária. Tudo bem? Tá certo. Tudo bem. De acordo com o entendimento dominante no Supremo, como o delito praticado é de mão própria, não se admite coautoria ou participação, sendo atípica a conduta do advogado de defesa. Quem dera, né? Não é atípica, não. É típica, configura participação. Portanto, este é o X da questão. O X da questão é o problema, é a alternativa B. Tá errado, não é conduta típica não, ele é partícipe. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nas duas próximas, que devem estar corretas. A retratação antes da sentença proferida no processo extinguirá a punibilidade de Célio, bem como do advogado, é verdade, extingue a punibilidade do crime, não é preciso que os dois se retratem. E caso Célio mude a versão apresentada antes de encerrar o depoimento, pode ser conhecida a desistência voluntária, não devendo Célio ser punido por crime algum. Isso mesmo, né? As duas estão certas, o fato de Célio ter mentido no começo é atípico se ele, no final, prestou uma versão verdadeira. Ok? Beleza? Gabaritou, né? Tranquilo. Próxima. No crime de falso testemunho ou falsa perícia, a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno, se é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Então, suborno, prova em processo penal ou processo civil em que seja parte da administração pública. Em face das penas previstas, assinale a alternativa incorreta. Cabe suspensão condicional do processo no crime simples e não cabe no processo com pena agravada. É verdade. A forma simples tem pena mínima de 1 ano. Cabe sursi processual. A forma agravada tem pena de 1 ano mais 1/6. No mínimo 1/6. Já não cabe sursi processual. Então tá certa. Não será possível o sentenciado iniciar a pena em regime aberto, tanto no crime simples como no crime com a pena agravada. Será sim, em ambos os casos, tanto na forma simples quanto na forma agravada, é possível iniciar o regime aberto. O regime aberto serve para penas de até 4 anos. Então, será sim, 4 anos inclusive. Será sim. Tá errada. Então, aquela tá errada, já achamos, né? O X da questão. O X da questão que é a alternativa B. De novo, B de bola. Estamos aqui na B de bola. É errada. Vamos dar uma olhadinha nas outras? Vamos lá. Não cabe proposta de aplicação imediata da pena restritiva
imediata de pena restritiva ou multa nessa fase preliminar, tanto no crime simples quanto no crime com pena agravada. Ah, e a questão é toda rococó, mas está perguntando o seguinte: a forma simples ou a forma agravada é crime de menor potencial ofensivo? Vai para o GCRIM? Resposta não. Nem na simples, nem na agravada. Então, tá certo, não cabe proposta mesmo, não cabe. D. Será possível, em caso de pena mínima, suspensão continuada da pena, tanto no caso simples quanto no caso de pena agravada. Suspensão continuada da pena cabe quando a pena não excede 2 anos. Então, suspensão continuada da pena, sursi penal, cabe mesmo. Cabe quando a pena não excede 2 anos. Isso acontece tanto na forma simples quanto na forma agravada. Beleza? Essa é mais chatonilda, né? A primeira foi mais gostosinha. Mas, enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Terminamos, que pena pra mim, porque é uma delícia. Terminamos mais um prova final. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, relembrado um pouquinho, acrescentado um pouquinho. Eu sempre destaco que é de pouquinho em pouquinho que a gente alcança os nossos grandes e maiores sonhos, desde que mantenha na cabeça que é tudo nossa responsabilidade, que tudo depende da gente e a gente pode escolher. É só uma questão de escolha. Dá trabalho. Ter sucesso dá trabalho, não cai do céu, não. Ninguém tem sucesso de graça. Você tem que saber o preço que você vai pagar. Mas se você se determinar a pagar o preço, só depende de você. Se você tiver isso em mente, meu caro, ninguém te segura, tá bom? Persiga teu sonho, que você vai ver que no final tudo vai dar certo, tá? E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.